Mas o que eu acho maravilhoso é que quando a gente fala sobre isso com as empresas, muitas vezes eles pensam, nossa, mas eu não tenho como investir em reformar todo o meu escritório e fazer uma coisa incrível, colocar, como eu falei, né, o tobogã, pintar de outras cores, ou oferecer benefícios que são, assim, né, coisas muito mirabolantes, mas aí, de repente, vem uma roleta da felicidade, que é uma coisa simples, acessível, fácil de implementar e que ajuda a promover. É claro que não é só isso, né? Isso é um exemplo de como isso se traduz, mas eu acho muito interessante a gente ver como, se a gente inclui, né, as pessoas que estão ali no campo, vão surgir ideias que às vezes podem ser mais acessíveis do que se a gente for tentar fazer um planejamento muito maluco, né? Com certeza. A gente sempre reforça que felicidade está no simples, né? Felicidade é simples. A gente não precisa complicar ou fazer algo muito diferente. A gente precisa pensar no simples. E pegando esse gancho do simples, acho que vale a gente compartilhar aqui, né, doutora Aline? Nós estamos agora, neste momento, conversando com todos os gestores que têm um índice de felicidade alto na pesquisa de felicidade e que isso é recorrente, é sustentável, esse índice de felicidade, score alto, né, de felicidade. E nas nossas conversas com eles, o que a doutora Aline está falando, que felicidade está no simples. O que nós identificamos é que como eles fazem felicidade acontecer? É através da conexão humana. E é simples, né? É o líder, o gestor, conhecer aquela pessoa que está ali, saber a história dela, saber o que ela está passando naquele momento, perguntar como ela está quando ela chega, como ela está saindo daquele dia, saber que aquela pessoa tem problemas, tem questões em casa e que essa pessoa não vai chegar no trabalho sem esses problemas, porque não existem duas pessoas, né, separadas, uma casa e uma trabalho, é a mesma pessoa. E quando esse líder, esse gestor, ele dá atenção, ele cuida do seu colaborador, essa felicidade vem naturalmente. Então, nas nossas conversas aqui, felicidade está no simples, está na conexão humana. Quando eu conheço o outro, quando eu sei o que o outro está passando, eu me conecto com ele genuinamente e aí ele se sente suportado, ele se sente pertencente. E aí ele é mais feliz. E a palavra acho que mais surgiu assim nessas conversas pra gente foi transparência, assim, para mim, né, a gente conversou, foi muito e ter transparência de trazer as mensagens claras nos momentos bons e nos momentos não tão bons também, né? Então como as pessoas se sentem importantes e colaboram mais nesses momentos também. Então acho que a gente queria ouvir, eu falo, a gente está aprendendo com esses líderes também, né, Lili? Assim, para multiplicar para os outros. Acho que uma pergunta ainda bem dentro dessa linha é como que acontece esse equilíbrio entre você querer que as pessoas sejam mais felizes, mas também uma pressão por resultado, fechamento de mês, imagina o pessoal em vendas, fechamento de mês, prazo para entregar trabalhos, projetos que precisam ser entregues, um filme que precisa ir para o ar e de repente tem uma coisa errada, aqueles momentos que realmente geram tensão nas equipes. Como que vocês equilibram esses momentos que são difíceis e que toda empresa tem e passa com o propósito maior de ter as pessoas sendo mais felizes? Bom, acho que no ano passado a gente trabalhou bastante esse tema, eu vou falar um pouquinho de gerenciamento de estresse, por exemplo, né? Então, uma das coisas que a gente trabalhou muito com os grupos é a gente vai ter estresse na nossa vida, né? Seja no trabalho, seja fora do trabalho, mas como a gente busca gerenciar da melhor forma isso. Então, vai ter momento que eu vou ter maior estresse, vai ter momento que eu vou ter menos estresse. Então, quais são as ferramentas que eu tenho para gerenciar isso dentro do trabalho? No ano passado, a gente fez mais de 40 laboratórios de felicidade, que a gente chama, né? Falando de gerenciamento do estresse, trazendo esse equilíbrio, trazendo exemplos reais do que acontece, assim, né? Mas o que a gente fala, primeiro é transparência, né? Para as pessoas, as boas conexões já vai melhorar também essa relação. E depois a gente traz algumas ferramentas individuais também, né? Como é importante que a gente se perceba quando a gente está estressado. A primeira pergunta que eu faço para as pessoas é: o que é o estresse? Todo mundo responde o que gera o estresse. Então, eu falo, como a gente vai gerenciar algo que a gente não sabe o que é? Então, primeiro, acho que a gente traz, como a gente fala, a nossa base é conhecimento. Então, a gente traz né? muito, assim, essas agendas, acho que as pessoas falei, é um momento realmente de vulnerabilidade para contar o que acontece, fazer exercício do que acontece que gera estresse no momento do trabalho. Gente, a gente não vai
eliminar o estresse da nossa vida. A gente vai mitigar o que for possível, o que não for possível, às vezes é longo prazo, a gente vai aprender a trabalhar aquilo, ter mais resiliência, né? Então, acho que uma das oportunidades que a gente teve ano passado foi trabalhar bastante esse laboratório de gerenciamento de estresse, e isso apareceu até na nossa pesquisa de clima, né? A gente teve um aumento bem bacana, a gente tem uma pergunta lá de fala, né, de gerenciamento de estresse mesmo, e a gente teve um aumento bem legal na pesquisa anual de clima. Isso é fundamental, né? Porque, exatamente como você disse, a gente não vai deixar de sentir os efeitos do estresse, mas se a gente entender o que causa, ou como é que a gente lida e como a gente minimiza os efeitos indesejáveis, assim, do estresse, a gente vai conseguir ter mais qualidade de vida, mais bem-estar. Acho que um dos conceitos mais recentes, acho que a gente vê de saúde, né? Não é aquela coisa da ausência de doença, não é só contribuir para a sociedade, mas como eu me adapto ao mundo atual, né? Ao meu contexto, ao contexto de cada um, né? Então, isso traz saúde pra gente também. Então, a gente precisa entender qual que é a melhor adaptação que eu tenho pro cenário onde eu estou, né? Então, acho que a gente traz muito dessas reflexões também para as pessoas. E essa proximidade que vocês descreveram, né? Do líder com a sua equipe, ou enfim, de todo mundo muito alinhado com esse propósito, né? Eu acho que quando todo mundo entende qual é o benefício e como construir, né? Eu gosto muito de uma frase sua, Lívia, você fala que para a gente construir um prédio, a gente precisa de conhecimento, para construir felicidade também, né? Então, vamos distribuir esse conhecimento de forma acessível para que as pessoas possam fazer isso por elas. E essa conexão entre as equipes, entre as pessoas, abre espaço para essa vulnerabilidade acontecer, e eu imagino que muita tentativa e erro também no processo.